sabe quais são as principais doenças dermatológicas que afetam a nossa pele no verão? No São Lucas 24 horas de hoje, a doutora Leandra Ferreira Marques, médica dermatologista, vai esclarecer as principais dúvidas e dar dicas essenciais para manter a pele saudável durante o calor. No segundo bloco, o Dr. Renato Wendler, neurologista, e o Dr. Gabriel Zenatti, residente em neurocirurgia, vão falar sobre meningite. Os doutores explicam sobre os diferentes tipos da doença, as formas de prevenção e os avanços nos tratamentos. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. A estação mais quente do ano chegou e com ela as viagens para a praia, as visitas aos clubes, piscinas e saunas. Mas você sabe quais são os cuidados para evitar as doenças de pele no verão? A nossa convidada de hoje é a doutora Leandra Ferreira Marques, médica dermatologista e professora de medicina do Centro FAG, que vai esclarecer as principais dúvidas sobre o assunto. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Gabriela. Então hoje vamos falar um pouco mais sobre as principais doenças de pele que acontecem agora no verão e eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente justamente quais são as principais causas, então, de procura no consultório agora no verão, doutora. Principalmente doenças que têm relação com a exposição solar ou com o excesso de suor, né? Porque a gente acaba suando mais nessa época para controlar a temperatura corporal. Então, a gente pode levantar aqui o melasma, que é uma patologia que não tem, assim, um outro efeito, a não ser efeito estético, né? Mas são aquelas manchas que se formam geralmente na região aqui malar e zigomática, mais comum nas mulheres. Então, no final do verão, começa a aparecer, né, mais as queixas de melasma. Outra queixa comum são as micoses, né, a infecção fúngica superficial na pele. Também pelo maior contato com areia, outros ambientes, viagens. Então, as crianças voltam, às vezes, né, também das férias com esses sintomas. Outra doença que aparece muito no verão é a desidrose, que é uma alteração relacionada ao suor, então vão se formando pequenas bolinhas ao redor dos dedos, pode aparecer nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, geralmente coça bastante, vai fazendo algumas feridinhas e tem uma exacerbação no verão também. E a gente pode falar também das queimaduras solares, que acontecem, né, com bastante frequência, infelizmente. Casos de insolação também acabam ainda sendo comuns aqui, porque a gente tem uma cultura de exposição ao sol, às vezes que não é saudável, né? Sai um solzinho e aquele final de semana, às vezes quem trabalha a semana toda só tem aquele final de semana para aproveitar a praia e acaba esquecendo de alguns cuidados básicos que a gente deve ter quando se expõe ao sol. Então já vamos começar por ele, doutora, explicando sobre essa questão da insolação. Então, o que caracteriza, que leva a uma insolação diferente de quando a gente fica ali no sol um pouquinho tempo, e o que leva, de fato, a chegar a um caso de queimadura, doutora? Queimadura solar é uma patologia e insolação é outra patologia. Certo. Então, as queimaduras solares são o aumento, né, da vermelhidão naquela pele por causa da radiação ultravioleta do sol. Então, vai ter, de fato, uma queimadura, ela pode ser de segundo até de terceiro grau. Então, quando faz bolha, quando a gente tem aquela descamação, ela já está ali entre segundo e terceiro grau, a gente nem sabe, né? Então, já é uma queimadura grave. E a insolação não é local. A insolação também pode ser devida à radiação ultravioleta do sol, mas ele é muito mais pelo calor, pela nossa incapacidade de controlar a temperatura interna. Então, em algumas literaturas tem que a insolação é quando o corpo ultrapassa os 40 graus e a gente não consegue, né, tem um dano na barreira cutânea, a gente não consegue com a sudorese, né, com os outros mecanismos de adaptação da temperatura, melhorar essa condição. E pode vir acompanhado de sintomas sistêmicos, então vômitos, náuseas, dor de cabeça, até mesmo convulsão, dependendo do caso. E aí é por causa do calor em si, né, e não só por causa da radiação solar. É aquele famoso mormaço que a pessoa tem um contato e muitas vezes não percebe, quando vai ver no final do dia, tá todo vermelho. Ele causa essa vermelhidão também, né, doutora? Sim, com certeza, porque ele tem esse dano na barreira cutânea, né, então a queimadura é uma coisa isolada. E a insolação pode vir junto com as queimaduras, né? Ou, enfim, somente mais um eritema sem ter uma queimadura, mas essa incapacidade de controlar a temperatura é bem grave. Isso que eu ia perguntar, ela justamente pode acontecer numa situação mais grave, esse paciente se tornar algo que comprometa a saúde e leve a outros riscos. A doutora poderia falar um pouquinho, então, sobre esse cuidado e quando se torna uma situação de risco para o paciente? Sim, quando começa a ter os sintomas sistêmicos, já está, né, num risco elevado. Infelizmente, acontece muito essa associação de praia, bebida alcoólica, então acontece com alguns pacientes de ficarem, às vezes, com um torpor maior e a gente não identificar isso
sendo da insolação, identificar sendo da bebida alcoólica. E aí demora para procurar atendimento, né? Mas e a gente tem que cuidar muito com crianças. As crianças têm a pele do corpo, do rosto, mais fininha. Crianças até 5 anos têm 30% a menos de espessura na pele. Então elas estão muito mais sujeitas a esses sintomas todos, né? Esses efeitos, tanto a queimadura como a insolação. E o que a gente tem que fazer para se proteger é respeitar o sol. Eu sempre digo isso, ele não precisa ser radical e não se expor ao sol, mas principalmente respeitar os piores momentos de exposição solar, que seriam das 10 da manhã até as 4 da tarde. Então, nesse período, não estar diretamente exposto ao sol, procurar ambientes e atividades que possam ser feitas na sombra, usar o protetor solar. Eu sei que muitas pessoas acham que é chato usar o protetor, que tem que ficar todo melecado, mas ainda é uma das melhores maneiras da gente se proteger. Ainda não existe o comprimidinho que a gente toma e está protegido. Então o protetor solar precisa ser usado todos os dias nas áreas em que a gente não está cobrindo com a roupa. Então, por exemplo, aqui eu estou com um pouco de colo aqui à mostra, estou com um pouco de mão, aqui eu preciso passar protetor solar no buraquinho que fica da sandália ou nas pernas quando a gente está de bermuda ou de saia, precisa passar o protetor. E tem que ser protetor de fator alto quando for ter uma exposição mais prolongada. Então, fatores 50 ou acima de 50. Lembrar de repassar o protetor, que também é uma atividade assim, que o pessoal esquece de fazer. Então, usar o protetor de 2 em 2 horas, se tiver exposição à água, ou se tiver muita sudorese, fazendo exercício, ao ar livre, sua muito, tem que retocar esse protetor. Roupas com fator de proteção ultravioleta, então aqueles macacõezinhos para as crianças, boné, também a gente tem bonés e chapéus com essa proteção no tecido e vale muito a pena. E também se hidratar, a hidratação via oral, tomar bastante água nesses períodos de exposição maior, ajuda também a prevenir a insolação, porque daí vai desidratar menos e a gente vai evitar todos esses sintomas sistêmicos. Que bacana, então são dicas e são cuidados preciosos e que precisa ter, e justamente a doutora falou sobre as crianças, ainda um cuidado redobrado. Doutora, sobre essa questão do protetor solar, o que seria essa questão dos fatores? Porque tem muitas dúvidas sobre o fator de proteção, qual o melhor protetor para você escolher para diferentes tipos de pele, se peles mais sensíveis precisa dessa proteção, como seria? A doutora poderia explicar um pouquinho para a gente também? Sim. Pele sensível precisa ainda mais da proteção, O que acontece é que às vezes quem tem uma pele sensível tem mais dificuldade de achar um protetor solar que não irrite, que não fique vermelho, que não coce. Mas existe sim no mercado opções para pele sensível, Basta consultar o seu dermatologista para achar essa opção. Existem várias. E outra crença que o pessoal tem é que quem bronzeia bem, quem de repente não é tão sensível ao sol, quem tem a pele mais morena, não precisa de tanta proteção solar. Na verdade, precisa sim. Essa pessoa que tem uma característica de bronzear um pouquinho com mais facilidade, ela talvez não faça uma queimadura tão fácil, óbvio, mas ela vai ter os danos nocivos do sol ao longo do tempo. Ela vai envelhecer mais rápido, ela vai afinar essa pele mais rápido e ela pode sim ter outros problemas relacionados ao sol, manchas e algumas outras doenças fototóxicas ou fotoalérgicas. Então a fotoproteção é importante para todos os tipos de pele, todas as idades, A gente não é nada preconceituoso com essa questão da proteção solar. Todo mundo tem que usar. E a questão do fator, existia há mais tempo uma crença também de que protetores acima de 30, o FPS acima de 30, não seria necessário, não protegeria a mais do que o 30. Mas sim, é super importante. A gente tem então protetores hoje até 99, por uma questão comercial não se tem protetor 100% para não passar a sensação que a pessoa está 100% protegida. Mas esses protetores com um nível de proteção mais alto, eles protegem mais, porque eles evitam a entrada de mais fótons na pele, que é o que causa a queimadura. Então, vale muito a pena. Quem está tratando alguma condição relacionada ao sol, quem vai se expor mais tempo, quem tem a pele sensível, quem já sabe que é muito sensível a queimaduras, quem está nos extremos de idade, crianças e idosos que têm a pele mais fininha, vale muito a pena investir no protetor mais alto, como rotina, na verdade, não só no período do verão. Acredito que esse é um hábito a ser cultivado a longo prazo, como a doutora disse, Porque ele interfere até no envelhecimento, como a doutora falou, Com certeza. Para o envelhecimento saudável da pele também, é interessante a gente já começar esses cuidados. Doutora, falando das outras doenças que a doutora citou, então a questão da micose, que também pode aparecer nessa época, a doutora poderia explicar, então, quais são os sinais que começa essa doença e também os cuidados que se deve ter? Quando a gente tem micose, causada por fungo mesmo, a gente vai ter, principalmente entre os dedinhos,
mãos e pés, então começa a ter descamação entre os dedos, coceira, vermelhidão. A gente pode ter no resto do corpo algumas placas, então se formam placas ovais que vão descamando na volta e também tem uma coceira associada bem importante. Não é tão comum ter placas no corpo inteiro, né, a não ser que a pessoa tenha algum problema de imunidade, mas algumas lesões isoladas são comuns. E aí o tratamento geralmente é um tratamento simples, é um tratamento com cremes antifúngicos, mas precisa ser direcionado adequadamente para que aquilo não evolua, né, e não se torne um problema maior. Em relação ao melasma, proteção solar para ele não piorar. Quem já está fazendo tratamento já conhece que tem melasma, precisa manter os seus tratamentos e fazer todas essas medidas de fotoproteção, né? Lembrando que o melasma não piora só com a exposição direta do sol, mas ele piora com o calor, né? Então, ambientes muito quentes ou mormaços, como tu tinha mencionado antes, ele pode estimular aquela produção de pigmento, que é anormal, e pode piorar a mancha. Outra coisa que eu não falei no início são as queimaduras por limão. As fitofotodermatoses acontecem muito, e aí cria-se aquela mancha amarronada, às vezes faz bolha também, porque é uma queimadura. Então, sempre que for lidar com essas frutas que causam queimadura, lavar muito bem as mãos, lavar os lábios, né? Porque a gente encosta o copo no suco de limão, no picolé, às vezes, e acaba manchando. Então, frutas que podem causar essas reações: limão, laranja, a bergamota, que aqui o pessoal chama de mexerica, eu chamo de bergamota, figo, maçã, abacaxi, tem algumas outras, né, que não são tão comuns, mas todas essas devem ser cuidadas no consumo, principalmente com exposição solar. Além, então, dos cuidados com a proteção do protetor solar, também com a alimentação, porque vai interferir também na nossa pele. Olha só que bacana, acho que isso é uma dica também muito interessante da gente falar. Agora nós vamos dar uma pausa na nossa conversa, doutora, mas nós já continuamos para conferir o que foi destaque nas redes sociais. Começa agora o Conexão Saúde com Silvio Matos. Olá para você que está ligado aqui na KTV, seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde desta semana. A partir de agora você confere os destaques das plataformas digitais do São Lucas Hospital Center. O Brasil é o segundo colocado no ranking global de realização de procedimentos estéticos, estando atrás apenas dos Estados Unidos. Só em 2023 foram mais de 2 milhões de procedimentos realizados no país. Uma das operações mais procuradas é a lipoaspiração. O cirurgião plástico Dr. Ari Santos Silva explicou como a evolução da medicina e dos equipamentos proporcionaram ainda mais segurança para este tipo de procedimento. O vídeo está disponível no nosso Instagram e Facebook. Cascavel enfrenta um surto de chikungunya. A cidade representa o maior número de casos confirmados no Paraná, conforme os últimos dados da Secretaria de Estado da Saúde. A infectologista, doutora Diana Gaboardi, solicita o apoio de toda a população para frear o aumento dos casos, destacando a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Confira. E nós estamos falando desse assunto nesse momento particularmente porque na nossa cidade estão ocorrendo muitos casos de chikungunya, também de dengue, porém, particularmente nesse momento, temos muito mais casos de chikungunya do que de dengue. E considerando esse contexto, é importante nós estarmos atentos mais uma vez aos focos do mosquito Aedes aegypti, que antes falávamos muito mais de dengue, mas agora a prevenção dos focos e dos criadouros do mosquito, eles estão associados à prevenção das duas doenças, que tanto uma quanto a outra podem evoluir com sinais de gravidade, e a chikungunya também pode evoluir com o curso de uma doença articular crônica, entre outros sintomas. É importante a gente lembrar da prevenção, e quando a gente fala em prevenção, a gente pensa em prevenção de focos e criadouros, né, do mosquito. Falando mais especificamente, evitar a água parada nas nossas casas, na vizinhança, estar atento para esses possíveis focos, porque é através do mosquito que vai ocorrer a transmissão. E isso acaba impactando na saúde coletiva de um modo geral. Você sabia que o mês de fevereiro é dedicado à conscientização e o combate à leucemia? A hematologista doutora Vitória Ceni Silva explicou a campanha Fevereiro Laranja nas nossas plataformas digitais. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e assista ao vídeo. O São Lucas Hospital Center realizou um treinamento para os colaboradores da instituição sobre primeiros socorros. A ação teve como objetivo reforçar condutas e protocolos em situações de emergência.
Participaram as equipes de nutrição, apoio, copa, do administrativo e maqueiros. O aperfeiçoamento foi organizado pelo NEPS, o Núcleo de Educação Permanente em Saúde da instituição. Isso e muito mais você encontra nas principais plataformas de mídias sociais, sempre no @FH São Lucas Cascavel. Semana que vem eu volto com mais destaques do São Lucas Hospital Center. Até lá! Então, agora que nós já conferimos o que foi destaque nas redes sociais, nós voltamos aqui com a doutora Leandra. Doutora, falando então um pouquinho sobre o diagnóstico dessas doenças. Então, ela pode ser feita através, quando buscar um dermatologista, ou então até mesmo um pronto atendimento. Qual é o momento que você precisa, então, aquele sinal de alerta e falar assim, não, opa, alguma coisa está realmente muito errada. Sim. Os casos mais simples podem aguardar a consulta com o dermatologista, né, e serem resolvidos em âmbito ambulatorial, âmbito de consultório. Agora, quando a gente envolve as queimaduras, as insolações, aí precisa ser levado realmente ao pronto atendimento para fazer uma abordagem inicial e depois pode seguir o acompanhamento com o dermatologista, né, para cicatrização dessas bolhas, dessas queimaduras. Mas principalmente ficar alerta aos sintomas sistêmicos. Então, vômitos, náusea, mal-estar, torpor, né, aquela pessoa que está, de fato, perdendo assim os sentidos. Ela precisa ser encaminhada para o pronto-socorro com urgência, porque a insolação, em casos gravíssimos, ela pode ser fatal. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Olha só. E, doutora, falando sobre as questões de pessoas que já têm algumas doenças, algumas condições de pele diferentes, quais são os cuidados que elas devem ter agora no verão também? Por exemplo, a dermatite. Existem alguns mitos a respeito de poder ou não ir para a praia, para a piscina. A doutora, poderia explicar para a gente também? Sim. Pegando esse exemplo da dermatite atópica, né? Toda dermatite tem o seu sobrenome, então vou falar da dermatite atópica, é muito mais comum nas crianças, são crianças que têm uma barreira cutânea defeituosa já, então elas vão desidratar com mais facilidade, vão queimar mais fácil e vão recuperar essa pele com mais dificuldade também. Então nessas crianças a proteção solar precisa ser redobrada, os cuidados com a exposição ao sol devem ser redobrados, mas essa criança pode, claro que com as orientações específicas, né, do seu médico, dermatologista ou pediatra, mas ela pode ir para a piscina, ela pode ir para o mar, ela pode tomar banho de rio, ela pode brincar na areia na praia. Só que ela precisa estar com essa pele muito bem hidratada. Então, eu recomendo que não fique de molho 2, 3 horas dentro da piscina. Que tome um banho ali de 15, 20 minutos, né, meia hora no máximo, saia da piscina, seque o corpinho, hidrate, passe o protetor solar e volte para a brincadeira dentro da água. Porque assim a gente evita que tenha esse desgaste maior da pele. E cuidar quando a dermatite de fato tiver no seu surto, procurar imediatamente, né, o médico assistente, o dermatologista, o dermatopediatra ou o pediatra. Essa questão no caso de doenças que estão com essas lesões ou fissuras, também tem que tomar esse cuidado no caso de piscinas, para que não aconteça de, por exemplo, infeccionar, no caso da famosa impetigo. A doutora poderia explicar para a gente, então, esse cuidado para não se tornar algo mais grave? O ambiente de piscina, principalmente, quando ele não está bem higienizado, né, quando não tem cloro na quantidade suficiente ou outros higienizantes na piscina, aquilo acaba virando um meio de cultura, porque ela fica quentinha ali e eventualmente podem ter outros detritos dentro da piscina. Então, sempre que tiver a solução de continuidade, o que a gente fala, né, por solução de continuidade? É quando tem um corte na pele. Então, quando tem algo que a nossa barreira cutânea está danificada, tem uma fissura, tem um arranhão, tem um corte, tem um machucado aberto, essa pessoa não deve se expor essa parte do corpo nessa água, porque a chance de fazer uma contaminação ali é muito grande, né? E o problema vai tomar outras dimensões depois. Então, se tiver solução de continuidade, não deve se expor nas piscinas. De preferência também não no mar, né? Porque o nosso litoral em alguns pontos é mais contaminado, vão ter outras coisas ali no mar, vai arder, vai incomodar, então evitar esse contato. Também. E, doutora, voltando um pouquinho na nossa conversa, a doutora falou sobre a questão do melasma, que afeta muito as mulheres, e ela é uma condição que pode ser genética, hereditária, ou é algo que acontece, então, por conta da exposição mesmo daquela mulher, doutora? Tem a questão da genética, né? Então, quem tem melasma tem uma tendência genética, não é uma herança direta, não é como a cor do olho, né? Então, quem tem na família tem uma chance maior de ter. Se ela tem uma chance genética maior de ter uma tendência, e ela se expuser aos fatores causadores, que é o sol e o calor, ela vai desenvolver. Se ela tem essa tendência, ela cuida, ela tem uma fotoproteção, ela não está se expondo aos gatilhos, talvez ela tenha, mas tenha numa intensidade menor, ou nem manifeste tanto, ou manifeste mais tarde na vida.
Então, não basta a gente, né, ter a proteção. Na genética a gente não consegue mexer e aqui na proteção a gente consegue mexer. Então, tem que se atentar a esses cuidados aqui. Certo. E falando sobre o tratamento para ela, então a doutora falou sobre a questão estética, que é algum cuidado mais estético, mas quais seriam, então, os protocolos e os cuidados que essa paciente vai ter para melhorar a condição desse melasma, doutora? A gente deve usar, então, proteção solar em fatores altos. É sempre bom associar junto o protetor solar com cor. O pigmento do protetor solar, ele protege um pouquinho mais, né? Vamos dizer assim, para não entrar em tantos detalhes, mas é uma vantagem usar a proteção com pigmento, para quem, né, pode usar a maquiagem no dia a dia. Também a questão da hidratação. A pele do melasma, ela pode ter uma alteração de hidratação, então é importante a gente manter hidratada, para que os outros tratamentos também tenham efeito. E aí tem vários despigmentantes no mercado, né? Existem alguns despigmentantes que só podem ser usados com receita médica, outros que a gente tem, né, de âmbito mais fácil, assim, nas farmácias, os dermocosméticos, mas eu sempre indico que seja feita a recomendação pelo médico dermatologista, porque a lesão do melasma, ela é muito sensível. Então, se a gente usa um produto errado, que é um produto que vai, de repente, sensibilizar mais aquela pele, a gente piora o melasma ao invés de melhorar. Então, aquela crença de que a gente precisa descamar a pele do melasma, precisa irritar para aquele pigmento parar de estar ali, não é verdade. A gente tem que ir pisando em ovos para tratar o melasma, né? Sempre com muita parcimônia, muita cautela. E existem outros tratamentos, além dos tratamentos de passar. Então, existem tratamentos com laser, alguns tipos de laser, existem tratamentos com peeling, existem tratamentos com terapias regenerativas, né, de pingar alguns produtos na pele, fazer um dano na barreira cutânea e permitir a entrada desses ativos. Então, existem muitos tratamentos para o melasma e, por existirem muitos, nenhum é o ideal para todo mundo. A gente tem que fazer a avaliação e ver o que é o ideal para aquela pessoa especificamente. Certo, então é muito importante a gente reforçar esse acompanhamento com o dermatologista. E, doutora, falando sobre o trabalho do dermatologista mesmo, então a gente tem essa crença de muitas vezes buscar um médico quando a gente está com uma condição, doença, alguma coisa, mas o dermatologista também pode ser aquele médico de prevenção das doenças, né? A doutora poderia falar, então, justamente sobre esse trabalho e esse acompanhamento, encontrar um médico de confiança para que esse paciente tenha um acompanhamento a longo prazo, porque a pele, assim como as demais partes do corpo, é extremamente importante para a nossa saúde. Sim, e ela é a primeira, né? É o que nos reveste, é o nosso manto protetor e está extremamente envolvido com outras doenças sistêmicas. Então, eu brinco que a dermato, ela se infiltra em outras especialidades. A dermato está presente na vida do cardiologista, a dermato está presente na vida do endócrino, na vida do gineco, né, na vida de outros profissionais até da saúde, do enfermeiro que lida com feridas, né? A gente tem sempre a dermato infiltrada ali. E o papel do dermatologista também é preventivo. Inclusive, é o melhor paciente que a gente pode ter, aquele paciente que procura para se prevenir, para olhar suas pintinhas antes de aparecer um câncer de pele, para saber que produtos ele tem que cuidar antes de sensibilizar a pele dele com qualquer indicação de internet, para começar a tratar o cabelo antes dele cair. Então, todas essas questões, elas podem ser, sim, prevenidas e orientadas dentro do consultório dermatologista. E o ideal seria que todo mundo pudesse consultar com o dermatologista pelo menos uma vez no ano, principalmente para fazer a checagem das pintinhas e ver se não tem nada que possa estar se transformando num câncer de pele, porque daí a gente passa um pouco da parte estética, né, que a gente tá falando de melasma, para uma parte de doença grave. Parece bacana. E essa questão das crianças também, né, doutora? Então, esse acompanhamento pode ser começado logo na infância e prolongado à vida adulta da mesma forma. Com certeza. Existe, né, a área de atuação da dermatopediatria, eu tenho essa área de atuação dentro do meu consultório e a gente recomenda, assim, que as crianças também frequentem o consultório do dermatopediatra para fazer essa vistoria toda na pele. Na maioria das vezes, o pediatra faz isso muito bem dentro do consultório dele, acaba encaminhando para o dermatopediatra quando tem alguma coisa a mais, né, para ser tratada, alguma doença crônica. Mas sim, é importante, e é muito importante que a gente ensine as crianças a fazer proteção solar. Eu ensinei para minha filha, ensino para os meus pacientes dentro do consultório, que o momento da gente se expor ao sol é quando a sombra está comprida. Ou seja, o sol não está em cima da gente, não é horário do meio-dia, porque senão a sombra fica pequenininha. Então, quando a sombra está comprida, que é aquele sol lá das 4, 5 da tarde, aí a gente pode brincar no parquinho na rua, aí a gente pode andar de bicicleta. Então, é algo que a gente pode ir desenvolvendo neles para que eles criem essa consciência e se protejam lá no futuro. Certo, doutora. E antes da gente finalizar a nossa conversa, eu volto a essa questão do protetor solar, porque a gente enfatizou bastante e falou sobre os fatores de proteção, e existem alguns mitos também a respeito de como aplicar
aplicar esse protetor solar, a quantidade. A doutora comentou sobre essa questão da internet, que vem com informações, muitas vezes, uma sobrecarga de informação, e às vezes a gente não consegue filtrar o que de fato é importante. Então, quais seriam as melhores práticas para aplicação também do protetor solar, doutora? E o protetor solar, para ele fazer uma proteção adequada, muito semelhante ao que está no rótulo, a gente precisa passar ele várias vezes e precisa passar uma quantidade adequada. Então, ele tem que cobrir uma certa superfície corporal com o volume certo de protetor solar. Então, o que a gente recomenda são 2 colheres de chá para as pernas, 2 para cada perna, 1 colher de chá para cada braço, 2 colheres de chá para tronco, frente e costas, e 1 colher de chá cheia para rosto, pescoço e orelhas e nuca, né? Se precisar passar na nuca também, ou couro cabeludo, aquela pessoa que não tem cabelo, que vai passar também no couro cabeludo. É uma quantidade muito grande de protetor solar, né? Não sei se alguém que está nos assistindo já tentou fazer isso, mas realmente é muita quantidade. Por quê? Porque a gente passa uma vez, espera secar e passa uma segunda camada de protetor solar. E assim a gente garante essa espessura que vai fazer aquela proteção adequada. Então, o frasquinho do protetor solar que a gente tem em casa não pode ser economizado. Ele precisa de fato ser usado, porque dentro do potinho ele não protege ninguém. Então, tem que passar protetor solar em grande quantidade. Inclusive, uma dica que eu deixo para quem usa protetor com cor é passar um protetor branco ou transparente por baixo e depois passar o seu protetor com cor, porque geralmente na maquiagem a gente tem uma tendência a espalhar bem para uniformizar. E nesse espalhar bem, pode ser que a camada fique fininha. Se nós já estamos com uma camada por baixo, né, de outro protetor, a gente consegue fazer essa camada corretamente. Perfeito. Então, anotada essa dica, que essa é muito válida também. Doutora, antes da gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que a doutora, então, deixasse uma mensagem para quem está assistindo de recomendação e cuidado para curtir esse verão saudável também, com os cuidados da pele, doutora. A questão da marca do protetor solar, muita gente pergunta, né, se tem uma marca específica. A maioria imensa que está nos mercados, nas farmácias, é validada pela Anvisa, está liberada, então pode ser usado. Então escolham protetores solares de alta proteção, 50 ou acima de 50. Lembrem de retocar esse protetor, não economizem o protetor. E quando puderem, usem manga comprida, né, uma roupa para proteger. Vai tirar essa roupa quando for entrar no mar, vai ficar só com a roupa de banho, mas nos outros momentos, de brincar com a criança ali na areia, de fazer as atividades, a proteção tem que ser muito importante. No caso do sol, é sempre mais importante a gente cuidar agora do que remediar lá na frente, porque toda a carga de radiação solar que a gente pega durante a vida, ela não vai ser revertida em momento nenhum. Então a gente só vai acumulando dano solar ao longo da vida. Se a gente acumular menos, a gente vai chegar com uma carga menor lá na frente e vai ganhar, né? Vai usufruir desses lucros lá na frente. É isso, então, doutora, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Acredito que foi uma conversa muito enriquecedora e deu para esclarecer várias dúvidas sobre essas principais doenças do verão. E fica o convite para vir mais vezes ao nosso programa. Obrigada, virei. O São Lucas 24 Horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre meningite. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. Doutor Diogo, é mito ou verdade que os músculos do corpo humano diminuem com o envelhecimento? É verdade. A perda de massa muscular começa a partir dos 30, 35 anos de idade, de uma forma mais lenta, e mais rápida a partir dos 60 anos de idade, aproximadamente, que é o período que a gente tem mais para se preocupar em perda de peso dos pacientes idosos e o período que mais ocorre a sarcopenia. Para evitar isso, o ideal é manter um estilo de vida saudável, muita atividade física, ingerir a quantidade ideal de proteína no dia a dia. Muito obrigada, Dr. Diogo. E agora nós vamos falar sobre uma doença que causa muitas dúvidas e preocupações, principalmente nos pais e responsáveis pelas crianças, a meningite. E para esclarecer as principais dúvidas sobre essa doença, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Renato Ender, neurologista da Proneuro, e do Dr. Gabriel Zenatti, residente de neurocirurgia do São Lucas Hospital Center. Sejam bem-vindos, doutores.
Obrigado pelo convite. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a meningite, que é um assunto que causa muitas dúvidas para quem está assistindo o programa, e hoje então nós vamos falar sobre essa doença. Eu gostaria que o Dr. Renato começasse explicando para a gente, doutor, o que é a meningite, então, para ter um contexto geral. Tá. De maneira bem sucinta e simples assim de entender, a meningite, imagine que o cérebro é uma bola de futebol, né? Aí você pega essa bola de futebol e você passa, como se fosse aquele plástico que envolve os alimentos, né, verdura, que fica bem colado essa bola de futebol. Isso se chama meninge. Então, na meningite, o que acontece? É um processo inflamatório nesse plástico, né, nessa membrana que envolve o cérebro, né? Então, essa inflamação pode acontecer nesse plástico que envolve o cérebro e a medula, e causando um processo inflamatório que pega o cérebro e a medula. Certo. E existem tipos diferentes, doutor, de inflamação, então, que pode acontecer? A inflamação ela é causada por diferentes organismos, né, que levam a esse processo inflamatório desse plástico, dessa membrana que envolve o cérebro, dando características clínicas semelhantes, né, independente do tipo do micro-organismo que causa, a clínica é muito semelhante entre eles. Claro que alguns têm uma evolução mais rápida, outros têm uma evolução um pouco mais branda, mas o quadro clínico é muito parecido dentro dos diferentes micro-organismos, né, que causam. Certo. Então ela pode ser bacteriana, pode ser viral. O doutor Gabriel poderia explicar para a gente, então, esses diferentes tipos? Sim. A maioria das meningites, elas são infecciosas, né? Então tem algum germe que entrou ali e vai gerar aquela patogênese da inflamação dessas meninges. Existem alguns raros casos de meningite asséptica, né, quando não existe um micro-organismo que entra lá e faz igual essa inflamação, principalmente doenças autoimunes, outras condições oncológicas, mas em maneira geral a meningite mais comum que a gente vê é a meningite viral, né? São vírus, e vários vírus muitas vezes do trato respiratório, que vão interpor dentro dessa sacolinha que o Dr. Renato explicou, e a partir disso gerar os sintomas. E um pouco menos frequente, mas também bastante comum, as meningites bacterianas, né? São as bactérias que vão adentrar nesse espaço e a partir da inflamação ali vão gerar os sintomas. Em geral, as virais são um pouco mais brandas ao longo da evolução, porque ela mesmo que não tratada, muitas vezes ela pode evoluir bem, mas a bacteriana não, né? A bacteriana é um pouco mais grave, porque se não entrar o remédio que vai atingir aquela bactéria em específico, o processo inflamatório vai continuar e isso pode gerar as complicações da meningite, que são bastante graves muitas vezes. Certo. Um detalhe que o doutor falou agora, então, pode ser diferentes vírus. Então, a meningite, ela acontece por conta dessa local, que é a meninge, mas a causa pode ser variada. Mas, então, os sintomas são próximos. São próximos. Como seriam os sintomas, doutor, para a gente entender essas diferenças também? O sintoma principal desses pacientes é a dor de cabeça, né? E é uma dor de cabeça geralmente associada com um quadro de febre, que é um quadro infeccioso, né? Então vem dor de cabeça, uma dor de cabeça de forte intensidade, associado com uma febre alta, 39, 40 graus, com náuseas, né? Com vômitos, geralmente sem náuseas, né? Então esses vômitos não são precedidos por náuseas, são vômitos sem jato, que a gente chama, eles não têm náuseas. E quando é um caso mais grave, como o Dr. Gabriel comentou, com essas meningites bacterianas, esse quadro já começa com um nível de rebaixamento de consciência. Então o paciente já fica mais sonolento, mais torporoso, o que a gente não vê de maneira tão frequente com as virais, né? As virais, elas lembram muito um quadro gripal, às vezes, né? Com dor de cabeça, com febre alta. Então é um quadro um pouquinho mais brando em relação às bacterianas, que são, assim, mais graves. Mas, entre os tipos, é basicamente isso. É dor de cabeça, febre alta, rigidez de nuca, né, no exame físico, quando a gente faz, né? E uma maneira, às vezes, de testar em casa essa rigidez de nuca é pedir para a criança ou para o adulto tentar encostar o queixo no tronco, né? Então o paciente tem dificuldade de fazer isso, né? Tem uma rigidez porque tem a meninge aqui que envolve a medula, e vômito sem jato. Essa seria a clínica das meningites em geral. E aí, se um paciente chega, a gente tem que tentar definir se realmente uma meningite, porque nem todo quadro que é isso é meningite, isso é importante. Quantas vezes a gente não ficou gripado com dor de cabeça e vomitando meio ruim, né? E se for todo mundo for meningite... Aí lascou. Mas a gente tem que tentar diferenciar se é um quadro gripal mesmo, né? Ou se é um quadro de meningite. Certo. E daí, no caso, então, esse paciente apresentou esses sintomas, procurou um pronto-socorro, então, um neurologista, porque muitas vezes não vai passar pela cabeça que é, de fato, o primeiro diagnóstico.
Como ele é feito, doutor? Então, é através de exames, ou então quando a gente percebe que aumenta os casos, já é um alerta para os médicos observarem? Como que é feito, então, esse diagnóstico? Doutor Gabriel, pode falar. O diagnóstico da meningite ele é basicamente licorológico, né? A gente precisa do líquor para definir que aquele espaço subaracnoide, que dentro desse saco, que o Dr. Renato bem explicou, ele está com inflamação, né? Muitas vezes a gente precisa também pensar num diagnóstico diferencial. Para a gente fazer o líquor, né, a punção lombar, que é coletar aquele líquido que circula toda a meninge dentro do cérebro da medula, a gente também precisa excluir que tenham outras doenças. Por exemplo, aquela dor de cabeça pode estar sendo gerada por causa de um tumor dentro da cabeça ou um sangramento. E muitas vezes, se a gente for lá fazer a punção lombar para coletar o líquor, a gente vai estar piorando uma condição pré-basal, basal do paciente, né? Então é importante a gente geralmente fazer um exame de imagem primeiro, né, nos pacientes. Em geral, no âmbito de pronto-socorro, a tomografia é o melhor exame mais indicado pela agilidade dela. E em seguida a coleta desse líquor, né, que vai vir mostrar para a gente um padrão de inflamação, que vai guiar o tratamento voltado às bactérias ou voltado, por exemplo, uma meningite viral, né? Bacana. Até porque acredito que essa questão da punção seja um exame e um procedimento que elas têm que ser bem indicado, né? Vocês não podem solicitar para todos os pacientes. Então, esse exame de imagem dá essa base para que o doutor possa, então, pedir... Ele permite uma coleta mais segura desse líquor, né? Evitando uma complicação que é a herniação cerebral, né? O cérebro ele pode descer em caso de pressão alta dentro da cabeça após a indução dessa coleta de líquor. É uma situação muito rara de acontecer, mas no nosso serviço específico a gente acaba preconizando o exame de imagem antes da realização da punção lombar. E ela pode ser feita em pacientes pediátricos, pacientes adultos? É um procedimento seguro, relativamente simples. Dentro da medicina, todo médico está apto a realizar esse procedimento. Obviamente que ao longo da vida o neurologista ele tem mais contato com esse procedimento e acaba tendo mais mão, mas não é um procedimento que é tão complexo, apesar de também ter riscos, né? A gente sempre tem que se atentar a algumas coisas que não podem ser realizadas na hora desse procedimento para evitar uma complicação maior, mas em geral um procedimento simples e que obviamente pode ser traumatizante, por exemplo, uma criança, às vezes precisa ser feito sedado, mas em geral é um procedimento que vai ajudar no raciocínio diagnóstico. Bacana, e dar o tratamento mais adequado para esse paciente. Só para complementar, porque a partir do líquor é que tem alterações específicas, né, que a gente pode pensar em desses diferentes tipos, né? Seja bacteriano, seja viral. Porque daí o tratamento vai ser individualizado para cada caso. Isso. Exatamente. Mas um pouquinho antes da gente falar sobre os tratamentos, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre, então, falamos sobre sintomas, e os sintomas podem ser muito parecidos com os gripais mesmo. Isso acaba gerando muitas dúvidas, principalmente nos pais. Hoje a gente vê uma conversa muito grande sobre a meningite, mas eu gostaria que o doutor explicasse pra gente por que existe todo esse medo ao redor da meningite. A gente fala então sobre o cérebro, que é a parte principal, mas eu gostaria que o doutor explicasse então de onde surgiu esse receio e esse desespero que causa ao se falar da meningite, doutor. Acho que a maior preocupação quando fala em meningite é a pessoa ter a meningite bacteriana. Porque a grande maioria das pessoas não sabem que a maioria dos casos são meningites virais, que é como se fosse um quadro gripal, né? E quando a gente fala, isso é uma meningite viral para um paciente internado, por exemplo, ele não sabe, né? E ele se assusta. Nossa, mas é grave. Não, isso é mais tranquilo. Então, a maioria das pessoas acha que todo quadro de meningite é bacteriano, mas a grande maioria é viral. E o medo, por quê? Porque se for um quadro de uma meningite bacteriana, né, aí se não for tratado de maneira correta, pode sim deixar algumas sequelas, né? Por exemplo, pode ter evoluir quadro de crise convulsiva, pode ter alterações nos vasos, como trombose. Então, o tratamento tem que ser feito. Mas, poxa, mas meu filho está em casa, está com uma gripe, será que não tem meningite viral? Eu costumo dizer que a grande maioria das crianças, elas demonstram que tem doença, né? Diferente, por exemplo, idoso e criança demonstram. O idoso e a criança, eles ficam mais rebaixados, ficam mais inapetentes, ficam caidões, diferente de uma gripe normal, né? Então aí você vai avaliar lá a criança em casa, pede para colocar o queixo no tronco, não consegue, ou febre alta, está com vômito, aí sim. Mas às vezes os familiares chegam aqui com uma criança com uma dorzinha de cabeça leve, que começou ontem, mas aí a vizinha falou, vai ver se não é meningite. E aí chega, daí puxa, fazer uma punção lombar numa criança que praticamente não tem nada, né? Então isso também tem que ter um cuidado. Então é febre alta,
é uma criança inapetente, mais caidona, isso que, né, chama a atenção. E, doutor, quando a gente fala principalmente sobre as crianças, a meningite, então, ela afeta principalmente crianças, idosos, ela tem essas diferenças de aparecer mais em determinadas fases da vida, ou ela pode acontecer em qualquer idade, doutor? A meningite a gente vê mais ela acontecendo na faixa etária pediátrica, eu acho que por causa da exposição das crianças, né? A gente estava comentando antes, inclusive, sobre a transmissibilidade da doença, né? Como as crianças elas estão mais suscetíveis a estar no ambiente fechado, aquela criança que começou a ir na escola, teve contato com patógenos recentes, não tem uma imunidade pré-determinada e vai lá na escolinha com 3, 4 coleguinhas que já pegaram tal vírus e ela vai acabar pegando também, então ela é mais exposta a isso. Mas com menos de 2 anos e mais de 60 anos, existem alguns outros fatores de risco para uma meningite mais invasiva, por exemplo, a meningite por listéria, né, uma bactéria envolvida nessa faixa etária. Mas, em geral, todo mundo que tem uma meninge, todo mundo que tem um cérebro pode ter meningite, né? A gente acaba vendo que a transmissibilidade pela gotícula mesmo, que é o principal meio de contato, aumenta a transmissibilidade nessas faixas etárias, mas indiferente disso, todo mundo pode ser acometido pela doença. Falando justamente sobre essa questão da transmissão, então ela é transmissível e pode ser transmissível através das gotículas. Existem outras formas também, doutor? Ou tudo depende do vírus que está sendo transmitido? Pode. Inclusive, uma causa comum, a arbovirose, né? Não é tão comum, mas tem casos de dengue causar meningite, né? Pode causar, por ser uma arbovirose. Herpes, que é um outro tipo de vírus, né, que pode ter contato, o paciente tem um herpes zoster, vai um familiar, tem contato, pode ter herpes, pode evoluir também com meningite. A maioria dos quadros de transmissão são por gotículas, né, mas pode ter, como o Dr. Gabriel comentou ali, a criança abaixo de 2 anos, recém-nascidos por listéria, às vezes por infecção no conduto vaginal, pode ter também um quadro de meningite. Então existem diferentes formas de transmissibilidade. Certo, e daí agora falando um pouquinho sobre os tratamentos, porque são diferentes tipos de vírus, diferentes formas, então, de transmissão também, mas o tratamento, ele é igual para todas, então a gente falou sobre a questão do vírus, da bactéria, acredito que isso também difere, mas o vírus que foi o causador também é importante para o tratamento ou não, doutores? Doutor Renato primeiro, doutor Gabriel, pode complementar? Não, com certeza, ele é importante. Então, por exemplo, um paciente que chega, né, um paciente adulto com lesões de pele, né, com vesículas, a gente pensa no herpes zoster, que tem uma inflamação de pele que leva a essa inflamação da meninge, a gente tem que utilizar um antiviral mais específico. Agora, chega uma criança com um quadro gripal, né, que evoluiu com uma meningite, geralmente aí é hidratação e analgésico simples, para controlar, né, porque isso se resolve, né, a meningite viral, na maioria das crianças, resolve tranquilamente em 10 dias, até se não der nada, ela melhora, né? Só que a hidratação, o controle da dor, né, o antiemético, né, para evitar as náuseas, que a gente faz. E a bacteriana já, em contrapartida, ela é um pouco mais agressiva, então a gente também tem que ser um pouco mais agressivo no tratamento. Diante da suspeita de meningite bacteriana, a gente tem autorização já de começar um antibiótico de maneira empírica, a gente chama, né? A gente suspeita que aquilo ali pode ser uma meningite, até você separar o material do líquor, descer para a tomografia muitas vezes, você está autorizado a fazer uma dose de ataque de um antibiótico para começar a conter aquela doença de maneira mais precoce possível. E é um antibiótico que é relativamente disponível, né, em pronto-socorros do interior, não só aqui, obviamente, num centro grande de tratamento, para as maiorias das meningites bacterianas, né? Cada bactéria em específico precisa de um determinado tipo de antibiótico, mas a gente acaba reservando aqueles antibióticos mais potentes para casos em que a gente acha que tem um fator de risco. Por exemplo, um paciente fez um procedimento cirúrgico, fez uma infiltração porque está com dor na perna, um problema na coluna, e está próximo da meninge, aquilo pode gerar uma meningite também, só que daí é uma bactéria que provavelmente foi pega dentro de um hospital, uma bactéria mais forte, então você tem que fazer um antibiótico mais forte. Em geral, as bactérias comunitárias, né, as meningites comunitárias, elas são bem tratadas com antibióticos de amplo espectro e simples, assim. E não necessariamente esse paciente com meningite, ele precisa ser internado num hospital, ou esse paciente precisa, vai depender da situação em que ele está apresentando os sintomas, certo, doutor? Exatamente. Assim, a grande maioria das vezes, seja um quadro de uma meningite viral, o que acontece? O paciente chega pelo pronto-socorro, né, aí a pediatria pede a nossa avaliação, esse paciente é internado.
A gente faz a coleta do líquor, faz os exames necessários. Descobri que é uma meningite viral. O paciente está bem clinicamente, dá para ficar em casa? A gente libera, né? Porque é uma meningite que tem uma orientação, né? Só hidratação, enfim. Agora, se o paciente está mais rebaixado, uma dificuldade de beber água, daí a gente fica internado. As bacterianas a gente deixa internado, porque tem que cumprir todo o tempo do antibiótico. Na veia, né, em específico, na veia. Esse medicamento é na veia. E aí, né, se for começar a falar, existem outros tipos de meningite, tem as fúngicas que acontecem em pacientes HIV, tem uma carga, que não tem uma defesa ideal, tem a meningite tuberculose, aí a gente vai longe ainda, se for assim. Mas acredito que a prioridade é a gente acalmar os ânimos e que sim, tem um tratamento e que também tem a prevenção, né, doutores? Que a gente poderia falar um pouco mais sobre a questão da prevenção da meningite através das vacinas. Doutor Gabriel, o doutor pode complementar também a fala, explicando então sobre a importância da vacinação para meningite, doutor. Eu acho que parte desse temor generalizado sobre as meningites também vem, eu acho, do passado, né? Porque as meningites meningocócicas, principalmente, a meningococo é o nome da bactéria Neisseria meningitis. É uma bactéria específica que pode fazer uma síndrome de meningococcemia, que a gente chama. Essa bactéria ela não fica só exclusivamente na meninge, e sim ela pode pegar corrente sanguínea, fazer necrose da glândula suprarrenal, fazer sepse, fazer um quadro bastante grave e muitas vezes mortal. Que a gente não vê tanto, nem vê mais. Isso, depois que a gente conseguiu instalar a vacinação em massa, né, existe no calendário vacinal brasileiro a vacina meningocócica, que conseguiu reduzir bastante as taxas de doença grave, né, junto também com a vacina pneumocócica, que o principal bactéria que causa meningite é o pneumococo, que é evitado por essa vacina pneumocócica. Então, imagino que as grandes meningites graves, assim, a gente não vê mais tanto com frequência como eu acho que se via antigamente, exatamente por essa profilaxia que o governo conseguiu instalar em massa. Né? Isso é importante. E até, a gente estava conversando, algumas cepas que não tem disponíveis no SUS, né, existem também de forma particular, né? Então, aquelas pessoas que têm uma curiosidade de saber qual o tipo de vacina que tem para o meu filho, tem núcleos de vacina que tem diferentes cepas, né, como para meningococo, para fazer esses pacientes também para prevenção maior ainda, né? Exato. E toda essa vacinação já é indicada logo no comecinho da vida dessa criança, já faz parte do calendário vacinal, como o doutor disse, né, doutor? A meningite, ela pode ser uma doença, então, por exemplo, essa criança, ela tem a vacinação, mas ela ainda assim adquiriu essa doença, ela pode se repetir ao longo da vida, ou a partir do momento em que ela teve uma vez, ela criou essa imunidade e não terá novamente. Como é um quadro infeccioso, pode. Né? Não pode não acontecer mais por ser um quadro infeccioso. Mas a proteção leva a esse paciente ter menos frequente. Né? Então, e doenças menos graves quando tem. Com certeza. Né? Bem menos graves. Mas hoje em dia, assim, é muito raro ver alguma criança, não lembro de alguma criança que internou que não tenha tido boa resposta. Né? Assim, hoje são poucos os casos de gravidade mesmo, né? Claro que existem, mas são poucos casos. Em adultos e idosos, eu acho que por todas as comorbidades envolvidas, talvez isso seja um pouco mais frequente do que em crianças, mas o intuito da vacinação reduzir as doenças invasivas, né, eu acho que ele está sendo atingido com sucesso ao longo do tempo. E falando então um pouquinho sobre, só para a gente dar um contexto de casos mais graves que a doença pode acontecer, o que é que pode acontecer com esse paciente, então, doutor, que necessita de um acompanhamento ainda mais aprofundado, se não tratado? Então, quais seriam os sinais de alerta dessa doença um pouco mais grave, doutor? A meningite ela pode complicar com várias situações, né? Eu acho que a primeira complicação que a gente vê franca no paciente é a meningoencefalite, quando não é só uma meningite e o cérebro em si também foi afetado pela infecção. Então, isso causa coma no paciente, pode causar crises convulsivas, uma série de sintomas neurológicos e específicos. E ao longo do tempo que aquela meningite está instalada, sendo tratada, e muitas vezes, mesmo tratada, ela pode gerar outras complicações. Hidrocefalia, que é como o líquido da espinha fica mais espesso, acaba acumulando esse líquido dentro da cabeça. Trombose séptica, que quando os vasos eles podem fechar, né, fazer uma trombose dentro dos vasos cerebrais. E outras complicações decorrentes à meningoencefalite que se instalou lá no início, né?
Mas são casos muito específicos, em casos que hoje a gente, como o doutor disse, graças à vacinação também, ao tratamento, e acredito que a informação também, né, doutor, seja muito importante para a prevenção e para o tratamento precoce dessas doenças, né? Acredito que a partir de... Isso também é uma dúvida muito importante, a partir de quantos dias apresentando essa dor de cabeça, apresentando esses sintomas, é importante buscar um médico? Eu acho que essa também vale. Não tem um tempo definido, assim, né? Vamos esperar 2 dias, vamos esperar 1 dia. Eu acho que você observar a criança, né? A criança está em casa, ficou muito rebaixada, está mais sonolenta, algo fora do habitual, na dúvida é melhor avaliar, né? Porque isso pode deixar passar, mas a criança responde. A criança mostra que ela está doente, né? Febre alta, 39, 40 graus, muito rebaixada, desidratada, não quer comer, até porque se não for nada, melhor dar uma hidratada. Mas nesses casos, porque a criança preocupa mais os pais. O adulto até que vai se virando, mas a criança percebeu que está ruim, já traz logo melhor do que deixar ficar 2 dias, 3 dias. Por vezes até os colegas, né, ficam nessa dúvida, será que está na hora de fazer um líquor? Será que a gente tenta hidratar primeiro? Será que não é só uma diarreia, uma virose? E a discussão acaba sendo sempre sobre a indicação desse líquor, né? Que dentro de um hospital isso vai ser bem discutido. Agora, se você está em dúvida em casa, não vai ter como... Melhor levar para essa avaliação. E outra dúvida que eu acredito que também faça sentido a gente levantar é a questão das épocas que a meningite pode aparecer mais. Então, os doutores poderiam explicar para a gente, porque hoje a gente viu uma certa discussão sobre a meningite agora no começo do ano, mas ela pode acontecer no ano todo, Sim. Certo, doutor? Pode acontecer o ano todo. É mais comum em épocas frias, né? No inverno, outono ali. Por quê? Porque ficam mais em ambientes fechados, né? As pessoas ficam mais em ambientes fechados. E aí, como tem essa transmissão através de gotículas, principalmente, então facilita muito mais, né, a disseminação da doença. Então, nesses casos, né, tá na escola, tudo fechado, então a transmissão acaba sendo maior em épocas de inverno e outono. Mas não que não aconteça no verão, né? Certo. E no caso, esse paciente recebeu o diagnóstico, está em tratamento, ele já foi para casa, ele precisa utilizar máscara, ele precisa ficar isolado do restante, então, dos pais ou dos colegas da escolinha, para que não seja transmitido? Como seria esse cuidado também com o paciente que tenha a meningite, doutor? Acho que depende da etiologia. De maneira genérica, o isolamento ele nunca vai ser maléfico, né? Então, num primeiro momento, quando chega, por exemplo, um paciente no hospital com suspeita de meningite, até que a gente tenha uma cultura que exclua uma bactéria invasiva que possa ser transmitida e tal, o paciente é deixado em isolamento para que haja profilaxia dos demais. O paciente em si não vai ter diferença nisso, mas a mãe, o pai, o irmão que estão juntos, eles podem se beneficiar. Instalado o tratamento, e quando eu falo isso é principalmente das bacterianas, né? Instalado o tratamento, 72 horas depois, a gente costuma considerar que essa bactéria não está mais sendo transmitida. Então, diferente dos vírus, né? Que os vírus todos nós estamos em contato a todos os momentos, né? Mas a bactéria, que eu acho que é a grande preocupação de ser transmitida e gerar uma doença grave num colega, na mãe, no pai, né? Certo. Então, de qualquer forma, é melhor tomar esses cuidados também para que garanta a saúde de todos, com qualidade a saúde de todos. Doutor, então, antes da gente finalizar a nossa conversa, eu queria que os doutores deixassem uma mensagem, então, para quem está assistindo, para acalmar os ânimos também e falar sobre aqueles sinais de alerta novamente, que o doutor já falou, de quando, então, buscar ajuda e quando, sim, considerar uma meningite. Então, por favor, doutor Renato, depois o doutor Gabriel. Eu acho que, assim, os pais, principalmente a gente fala mais em criança, né, podem ficar tranquilos que a grande maioria dos casos, realmente, são virais, são quadros que a gente trata como se fosse uma gripe. O diagnóstico é importante até para acalmar os pais, mas quando os pais receberem o diagnóstico de uma meningite viral, pode ficar mais tranquilos. Se for bacteriana, que também pode acontecer, claro, pode ficar tranquilos também porque a gente vai prontamente iniciar o tratamento com antibiótico terapia, né? Então, independente se for a forma viral ou a forma bacteriana, o tratamento precoce, com diagnóstico precoce, tem uma evolução muito boa. São raros os casos hoje que a gente vê casos indo para UTI ou ficando com sequelas graves. Isso a gente faz muito tempo que a gente não vê, graças a Deus. Graças a Deus. E vale a pena reforçar, acho que os sinais de alarme para toda dor de cabeça, né? Todo mundo vai ter dor de cabeça um dia, e alguns tipos de dor de cabeça acendem um alerta no nosso raciocínio. Então, aquela dor de cabeça que começou inédita, a pessoa nunca teve dor de cabeça, mas com 40 anos de idade começou a ter uma dor, perdeu força num braço, teve uma crise convulsiva, dificuldade de enxergar, qualquer dificuldade
articular palavras ou conversar em si. Pacientes com febre alta, em específico, o principal diagnóstico diferencial é a meningite, e os pacientes numa ampla gama de sintomas que se sentirem com dor de cabeça e mais alguma coisa. Por exemplo, estou com dor de cabeça e faz uma semana que eu não estou legal. É uma hora que você tem que considerar uma consulta, porque pode ser que esteja acontecendo alguma coisa ali. Até porque também os doutores comentaram sobre ela vir desencadeada de outras doenças, né? Então Exato. você também precisa não só levar em consideração a meningite, mas hoje a gente está falando também bastante sobre dengue, então ela também pode levar a essas outras doenças. Então, de qualquer forma, sempre uma avaliação médica é o mais indicado, né, Com doutores? certeza. Doutores, muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas. Foi uma honra tê-los aqui conosco e acredito que conseguimos explicar um pouco mais sobre essa doença e acalentar quem está assistindo. Obrigada, Eu que doutores. agradeço. Imagina, até mais. E o São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui. Na próxima edição, nós vamos falar sobre o procedimento de ablação por campo pulsado. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!